E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende como operar os gráficos, como entender o mercado, como compreender para se operar em um suporte, uma resistência, como fazer um trabalho de tendência. Ou seja, aqui no YouTube eu dou inúmeras dicas do que você pode fazer para trabalhar melhor e saber como operar. Por exemplo, aqui ó, é uma entradinha de compra. Vou fazer uma entradinha de compra ali e depois eu explico para vocês o que aconteceu. Você que está chegando agora no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para que você receba as notificações do YouTube das aulas. Tem muitas pessoas que falam que ativam as notificações, mas não têm recebido as notificações. Mas não tem problema. Entenda que todos os dias, às 6h15 da tarde, horário de Brasília, nós temos aula aqui, tá? Todos os dias eu subo aula, eu deixo aqui essas super dicas de como você aplicar análise gráfica, como você compreender os gráficos através de saber ler o gráfico e compreender como o gráfico funciona. Que a partir do momento que você aprender e saber ler o gráfico, você sabe operar. Só que para isso você precisa ter conhecimento técnico. Eu falo isso todo dia aqui. Ó, entrada perfeita. Tá lá, ó. O que eu fiz aqui nessa entrada? Simples, ó. Tem algum mistério? Região de suporte, gráfico fazendo muito pavio, gráfico fazendo muita movimentação de pavio, candle fechou aqui, mostrando que ele tentou romper essa região e não conseguiu, pronto, tá lá, fui lá e fiz a minha entrada. Existe algum segredo? Existe o segredo de você saber ler o gráfico para aplicar o melhor gatilho de entrada. Porque quando você sabe ler o gráfico, e aí você tem, por exemplo, padrões de velas na sua cabeça, né, dos seus estudos para executar a ordem, você sabe como aplicar. E isso é um diferencial. Por exemplo, esse candle aqui para mim ó, é um gatilho de entrada. É claro que eu não posso pensar apenas no candle. Eu não estou pensando apenas no candle. A análise gráfica nos ensina a pensar no gráfico como um todo. Só que para eu aplicar um gatilho de entrada, eu tenho que saber ler o gráfico. Não adianta, gente. Tem muita gente que fala assim, ó, entra no YouTube e fala assim para mim, ah, Cadu, eu marco resistência, eu marco suporte. Quando o preço chega lá, eu compro, o preço chega lá, eu vendo e rompe. Mas vai romper mesmo. Se fosse só marcar linha e a hora que o preço chegar lá entrar, seria maravilhoso, né? Seria o mercado mais perfeito para se fazer dinheiro. Mas não é assim, gente. Se suporte e resistência fosse só marcar linha e chegar lá e eu fazer uma entrada, seria maravilhoso, mas não é assim. Você precisa saber ler o gráfico. Você precisa saber ler uma região. Você precisa saber ler um suporte e resistência. Você precisa saber ler uma tendência. O que eu quero dizer com saber ler? É compreender tecnicamente o que o gráfico está fazendo. Que nem, por exemplo, eu deixo sobre essas questões de padrões, eu deixo esse book aqui, né, inteiramente grátis para todos aí fazer o download, mesmo quem não é do treinamento, eu deixo aqui para fazer o download, para estudar. Ou seja, esses padrões de execução é um setor do gráfico que você tem que estudar, analisar e saber ler, que são os padrões de vela. E onde estão esses padrões de velas para te ajudar aqui? Está aí no meu canal do Telegram. Né? Meu canal do Telegram é o Cadu Rinaldi. Treinamento Hunter. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. O meu canal do Telegram é Treinamento Hunter. Cuidado com perfis falsos, tá? Então entre só no perfil oficial aqui do YouTube. Por quê? Pode ser que você ache algum canal aí com meu nome, minha imagem, te oferecendo um monte de coisa. Não sou eu, tá? Aqui o canal eu só mostro resultados de alunos e os links do YouTube. Só isso. Então você vai entrar no canal que está no link da descrição ou no banner do canal. Vai lá em mensagem fixada, ó, e vai ter os links aqui para download, tá bom? Feito o download, ó,
O que eu posto aqui no canal do Telegram? Resultado de alunos. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o Moisés. Olha o que o Moisés mandou para mim cedinho, ó. Bom dia, professor. Meu segundo saque na semana. Olha só, meu segundo saque na semana, graças a Deus. 1 mês e meio positivo. Obrigado pelos ensinamentos. Sabe quanto tempo faz que o Moisés entrou no treinamento? Se ele está 1 mês e meio positivo, olha, eu vou te dizer que é praticamente 1 mês e meio que ele entrou no treinamento. É só saber o que fazer, ó. Ó as retiradas do Moisés. O Moisés ele tem uma profissão muito legal. Não sei se eu posso falar aqui, mas ele é mecânico de avião. Muito interessante. E nas horas vagas é um trader. Até ele fazer isso ou começar isso como uma renda, né? Ó, para quem está fazendo duas retiradas no mês de R$300 já está ajudando bastante, né? Esse aqui é o Tyrone, ó. Bom dia, Cadu. Hoje 3-1 em meta batida. Gratidão, análise gráfica é vida. Batendo meta, cedinho, ó. Aluno batendo meta cedinho. Olha esse aqui é o Elder, ó, no OTC ontem, de 60 para R$307. Ou seja, quando o aluno sabe fazer ou aprende como saber ler o gráfico, como saber ler uma região, como saber ler uma tendência, como saber ler um suporte e resistência, como saber ler um padrão de vela, como saber executar um gatilho de entrada, como saber aplicar um gatilho de entrada. Saber aplicar um gatilho de entrada é diferente em saber um gatilho de entrada. São coisas distintas. Esse aqui, ó, é o Sandro, ó. Falou aqui, ó, usou o média móvel 20, 200, ó, em OTC, 2-0 tá lá. Então os alunos mandando os resultados, ó, o Décio aqui, ó. Saudações, Cadu, boa noite. Hoje não foi possível operar no mercado aberto, mas não tem problema, a gente bate meta no OTC mesmo. Aprender verdadeira análise gráfica é outro nível. Gratidão infinita, professor. Tá vendo? Olha, isso aqui, no YouTube, durante a aula, apareceu o Bruno lá. O Bruno não manda mais resultado. Ô Bruno, manda os resultados aqui para eu postar para os alunos. E o Bruno apareceu lá, né, um dos Brunos que são meus alunos. Ele disse assim, ó, já faz um tempo, mestre, que adquiriu o treinamento. Acho que faz uns 7 meses, né, Bruno? Melhor investimento da minha vida. Meta batida todos os dias. Meta batida todos os dias. O Bruno falou aqui no chat que a meta dele no dia é R$1.000 hoje. O Bruno, 7 meses atrás, ele estava que nem você aqui, assistindo aula no YouTube e tentando entender como que funciona a análise gráfica. Hoje a meta dele diária é R$1.000. Ó, ainda ele deixa o recado aqui, ó, foca no professor Cadu que a vida financeira muda. Isso aí, Bruno, obrigado pelo testemunho aí. Então tá aí, ó. Eu deixo aqui o canal do Telegram justamente para a gente interagir nessa parte. Quer saber alguma coisa sobre estudos, sobre treinamento? Quer tirar uma dúvida comigo sobre análise gráfica? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Cadu Rinaldi, por mensagem, né? Aqui também tem o link do treinamento, caso você queira ser como o Bruno aí, como outros alunos, que domine esse mercado e aprenda de verdade. O link da aquisição está aqui, lembrando que está com 60% de desconto. Aproveite esse valor, que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, né? Todos podem adquirir, tem condições de adquirir. E aqui também, na página de aquisição, tem meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma outra dúvida, tá bom? Bom, recados dados, vamos voltar para o gráfico. Então, quando eu falo de saber ler o gráfico, de saber entender o gráfico, como, por exemplo, eu fiz uma entrada aqui nesse suporte, mas eu tenho que saber ler um suporte e resistência. Eu fiz uma entrada nessa região, eu tenho que saber ler uma região. Eu entrei na tendência, eu tenho que saber ler uma tendência. Eu trabalhei aquele padrão de vela, eu tenho que saber ler um padrão de vela. Eu tenho que saber aplicar um gatilho de entrada. É isso que você tem que entender e é isso que a análise gráfica faz. Ela ensina esse passo a passo. Vamos abrir um outro ativo? Vamos abrir um outro ativo para a gente fazer, perdão, para a gente fazer uma análise aqui. Vamos ver. USD JPY. Euro USD fizemos a entrada, né? USD JPY. Ó, gráfico chegou nessa região, uma região um pouco tumultuada, né? Não vejo clareza nessa região. Ó, o gráfico chegou aqui,
Aí o gráfico chegou aqui, está parado aqui, o gráfico pode vir até aqui, então ele está trabalhando, ó, nesses canais. Aqui é uma região que ele pode parar aqui, ó. Ele pode fazer um suporte aqui, pode. Só que ele tem um ponto logo atrás aqui. Então isso faz com que o gráfico fique um pouco duvidoso. Como assim? Porque ele tem vários pontos de entrada. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso aliar um gatilho de entrada com esse ponto de entrada. Então aqui nesse gráfico eu posso tanto comprar como vender. No caso aqui, se ele fechar um pouquinho abaixo, eu faço uma compra. Comprei. Tá? Comprei. Eu precisava esperar o fechamento do gráfico ali, do ativo. Eu não sei se é a minha internet, se é o meu computador, parece que dá umas travadas a plataforma, mas vamos lá. Não atrapalhando, né? Não atrapalhando as análises, vamos embora. Então essa região aqui, ó, eu posso entrar com ele tanto vendido como comprado. No fim eu entrei comprado aqui nessa região, acreditando sim que ele poderia fazer essa correção. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que você só pode fazer uma entrada se você entender o que o gráfico está fazendo. Eu olhei esse gráfico ali e vi que eu tenho duas possibilidades de entrada ali. Eu posso tanto vender como comprar. Isso, gente, em opções binárias vai acontecer direto. Tá? Vai acontecer direto. E o que você tem que entender? Você tem que saber ler o gráfico. Tá lá, ó. Entrada perfeita. Entrada perfeita. Tem dúvidas? Alguma dúvida? Você tem que saber ler o gráfico. Eu poderia fazer uma venda nessa região ou poderia fazer uma compra nessa região. Eu tenho dois pontos aqui. Ou um ponto de venda, onde eu posso vender o gráfico nessa região, ou um ponto de compra que eu poderia comprar o gráfico nessa região. O que eu fiz para entender melhor no fechamento do candle ali para fazer a minha entrada? Eu compreendi como o gráfico está trabalhando, analisei as tendências, olhei volume e todos os setores eu já tinha na minha cabeça do que o gráfico está fazendo. Isso é saber ler o gráfico. A partir do momento que eu sei como ler o gráfico, o que eu faço? Eu aprendi como saber ler o gráfico. Eu aprendi como saber ler uma região. Aprendi como saber ler uma tendência. Aprendi como saber ler o volume. Aprendi como saber um padrão de vela. Aí o que eu preciso? Eu preciso que esse contexto se encaixe, que tudo isso se encaixe me dando um gatilho de entrada. Então, conhecer um gatilho de entrada, ou melhor, ter um padrão de vela como gatilho de entrada é totalmente diferente em saber aplicar um gatilho de entrada. Porque para aplicar um gatilho de entrada, você tem que saber ler esse gatilho de entrada no contexto de todo o gráfico. Compreendeu? Então, a análise gráfica, ela faz com que você compreenda esses movimentos para entender justamente isso que eu estou falando. Essa compreensão que o gráfico faz, essa compreensão que o gráfico traz através do entendimento que nós vemos diante do que o ativo está fazendo, vendendo, comprando. Compreendeu essa parte? Vamos lá, vamos para um outro ativo? USD, JPY operamos agora, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Euro JPY. Euro JPY, gráfico chegando aqui, ó, regiões, né? O gráfico está em regiões. Tenho pontos de entrada aqui? Eu tenho pontos de entrada. Mas eu preciso que o gráfico chegue nessa região ou nessa região para ser um ponto mais claro. Ah, Cadu, mas aqui no meio do caminho aqui eu não posso pensar em fazer uma micro tendência aqui, fazer um trabalho na tendência? Pode, mas você tem vários pontos que podem impedir essa tendência. Então o que eu faço? Saio do Euro JPY e vou procurar um outro ativo que seja mais claro a entrada. Ó, GBP USD. Vamos lá para o GBP USD. Espero que esteja mais claro o ativo. Dá uma olhada como é que está esse ativo. Ó. Pior ou melhor? Olha só, trabalhando todo travado, chegou aqui
ele não teve força para continuar, voltou nessa região, está trabalhando nessa região. O ativo está um pouquinho complicado aqui. Vamos sair do GBP/USD. Vamos procurar um outro ativo. Vamos girar os gráficos, né? Tá voltando no euro novamente. O euro estava em primeiro lugar quando eu entrei, agora ele está voltando no euro novamente aqui. Vamos ver o que ele está aprontando aqui nessa região. Vamos ver o que ele está aprontando nessa região. Essa região aqui é uma região que eu poderia comprar sim, nessa região. Se ele viesse aqui, eu poderia comprar muito bem nessa região, mas ele não chegou na região. Então, por isso que eu falo, tem que saber ler região, tem que saber ler tendência, tem que saber ler gráfico, para aplicar um gatilho de entrada. Depois do euro USD, euro GBP. Vamos ver o que o euro GBP tem para nos apresentar aqui. Euro GBP. O euro GBP já está mostrando um outro movimento, né? Um movimento diferente. Está me mostrando uma força de continuidade. Agora eu tenho dois pontos aqui. Eu posso pensar em uma correção nessa região, ou eu posso pensar em seguir uma tendência. Só que eu preciso aqui saber o fechamento desse candle aqui. Depende de como ele fechar o ativo, depende de como ele fizer o fechamento do ativo, eu tenho uma entrada de venda ou de compra. Mas isso depende de como ele fechar. Depende de como ele fechar, eu tenho compra. Depende de como ele fechar, eu tenho venda. Pronto, vendi, tá? Vendi naquela região. Espero ter feito uma boa entrada, entendendo o movimento do gráfico e sabendo ler o gráfico. Todas as vezes que você tem paciência e disciplina para aguardar um movimento do gráfico, você tem uma chance de se manter vivo no mercado. Isso tem a ver com o seu conhecimento técnico que você adquire através de estudos sobre análise gráfica. Eu sou da época, gente, que para eu aprender análise gráfica eu tinha que ler, sabe? Pegar um livro, ler, desenhar no caderno, rabiscar. Hoje existe uma facilidade, né, com aulas, videoaulas, com gráfico. Hoje você consegue acessar o gráfico de qualquer computador, de celular. Quando na minha vida eu imaginei que eu poderia acessar um gráfico de um celular? Nunca pensei isso. Tá lá, entrada perfeita. Simples, trabalhei na correção dessa tendência, trabalhando região de suporte e resistência. Aí vai ter um monte de gente que vai falar assim: pô, Cadu, mas você fez a correção aqui, como assim? Região. O dia que você vier estudar comigo análise gráfica, você vai entender tudo que eu explico aqui. Região, 50% da região. Linha de referência. Tá? Entradinha tranquila, simples, com muito conhecimento técnico, aguardando o gráfico fazer o movimento. O que eu quero dizer para você? Como é que você consegue fazer algumas entradas, ou pelo menos bater sua meta, como eu acabei de fazer aqui, em pouco tempo, rapidamente, fiz 3 entradas aqui, tranquilas, certeiras, com conhecimento técnico. Você só consegue ter esse conhecimento técnico se você buscar conhecimento técnico. A partir do momento que você tem conhecimento técnico, você gera confiança em você. Gerando confiança, você começa a ter uma mentalidade diferenciada. Você sai daquele patamar de ser um trader iniciante. Você começa a avançar nas suas expectativas e avançar naquilo que você quer buscar diante dessa profissão. Mas para isso, esse conhecimento técnico, você precisa aprender como saber ler o gráfico para aplicar o melhor gatilho de entrada. Por exemplo, numa operação, você precisa saber como saber ler uma região do gráfico para aplicar o melhor gatilho de entrada. Você precisa saber ler uma tendência para aplicar o melhor gatilho de entrada. Você precisa saber ler um padrão de vela para aplicar o melhor gatilho de entrada. Você precisa aprender o volume para saber trabalhar fluxo no gráfico. Tem muita gente que fala assim para mim: Cadu, por que você não usa corretora tal, corretora colar?
Tem corretoras aí que não tem volume, elas têm osciladores. Eu não gosto de oscilador, eu só uso volume. Volume, já dizia os pais da análise gráfica, que o trader que não usa volume, ele não conhece análise gráfica. Aí você fala assim para mim, pô, mas a análise gráfica não está ligada só a desenho gráfico? Não, a análise gráfica está ligada a causa e efeito do preço. Eu preciso ter o esforço para ter um resultado, e isso o volume me dá. Então eu preciso saber ler o volume para aplicar o melhor gatilho de entrada, o melhor ponto de entrada no gráfico para eu entender como fazer essa entrada. Então, para saber ler um suporte e resistência, eu tenho que saber tudo isso que está acontecendo no gráfico. Aparentemente parece difícil, mas depois que você começa a aplicar, você vai ver que é simples. É simples, só que você tem que se aplicar aos estudos, você tem que aprender como é que funciona. E isso se busca, isso se conquista através de dedicação e esforço. Dedicação e esforço. Isso não acontece assim, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar e estou sabendo tudo. Não, não é assim, tá? Gostaria que você entendesse o que eu estou falando, que isso entrasse na sua cabeça para você procurar a partir de hoje estudar dessa forma, entender o gráfico dessa forma e compreender a análise gráfica dessa forma, tá? Você que é novo aqui no canal, baixe lá o e-book, baixe o e-book para você estudar os padrões de vela, para você entender gatilhos de entrada, ou fazer o melhor gatilho de entrada. Você que quer se aprofundar em análise gráfica, vem para o treinamento, aproveita aí o preço, estuda, acelera os seus conhecimentos, para de ficar quebrando dinheiro na corretora. Se você pegar todo o dinheiro que você já colocou nas corretoras e entregou de mão beijada, você já tinha se aprofundado nos seus estudos e você estava aí, como esses alunos que eu postei, ganhando, muitos vivendo, muitos tendo consistência, muitos tendo já um salário maior nessa renda variável do que o próprio salário do trabalho. Então, depende de você, tá? E tem vários vídeos aqui, todos os dias eu subo vídeos aqui no YouTube, já expliquei isso, né? Mas eu falo novamente para quem é novo aqui. Por isso eu falo, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, deixa um like aí de agradecimento pela aula, deixa um comentário, tudo isso ajuda o canal e me incentiva a trazer conteúdo para você, tá bom? Vou ficando por aqui, te espero amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.